Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02, está marcando o digital eletrônico, o relógio atômico da Bandeirantes. Você participa conosco pelo WhatsApp 971021493. Os temas do dia. No Fala Galera de hoje, caso Mailton e Luiz Felipe não fiquem à disposição do técnico Brigatti, você escalaria o jovem João Gabriel ou João Pedro, ou improvisaria algum outro jogador na posição? Para o duelo contra o Atlético Goianiense, você iria com o que tem de melhor ou escalaria uma equipe alternativa? Guarani já não tem mais nenhuma chance. Jogo importantíssimo para o Atlético Goianiense e também para os concorrentes do time goiano. E aí, você manda um time alternativo ou manda o time titular? Já que, no caso, Guarani pode dar férias para os jogadores que já têm contrato e aí mandar um time alternativo vai antecipando as férias para começar mais cedo a programação do Campeonato Paulista. Eu vou repetir. Caso Mailton e Luiz Felipe não fiquem à disposição do técnico Brigatti, você escalaria o menino da base ou escalaria um outro jogador? Leonaldo, por exemplo. Quem mais? Tem também o Samuel, veio do 15 Piracicaba, Samuel Andrade. E tem também outros jogadores aí de meio campo. Mas quem é que você escalaria? E para o duelo contra o Atlético Goianiense, você iria com o que tem de melhor ou escalaria uma equipe alternativa? 971021493. Participe, mande para cá mensagens, áudio curto, tá? Aí 30, 40 segundinhos até 50. É um tempo suportável. E mensagem curta também, para dar tempo aqui do maior número possível de participantes no programa de hoje. Vamos para as pautas da Ponte Preta. Fábio Sanches comenta sobre a melhora na estrutura da equipe. Zagueiro diz como controlar a ansiedade para a partida decisiva contra o CRB. Para não depender de outros resultados, Ponte Preta precisa vencer o CRB no sábado, no estádio Moisés Lucarelli, às 5 da tarde. Invicta 2 rodadas, Macaca segue dependendo somente de si, para não cair para a Série C. Elenco alvinegro se reapresentou na manhã de hoje com problemas na lateral direita. O Everton, suspenso, é desfalque. Mailton e Luiz Felipe no DM seguem como dúvidas. Diretoria da Ponte prepara premiação para motivar elenco na luta contra o rebaixamento. Valor é de aproximadamente R$300 mil e seria dividido entre jogadores
e comissão técnica. Jogadores que possuem final de contrato de abril de 2024 para frente: Kaique França, Pedro Rocha, Jean Carlos, Luiz Felipe, Castro, Edson, Euler, Matheus Silva, Thiago Oliveira, Felipe Amaral, Felipinho, Leonaldi, Fraga, Eliel, Gé e Polvidiero. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Saiba os resultados que livram a macaca do descenso na última rodada. E agora as pautas do Guarani. De olho no duelo contra o Atlético Goianiense, Guarani se reapresentou na manhã de hoje para iniciar a preparação para o jogo. Sem mais chances de acesso, técnico Louser pode levar uma equipe alternativa para essa partida em Goiânia. Conselho de Administração decide não renovar contrato com Lucas Cardoso para a próxima temporada. É revelado nas categorias de base, goleiro despede-se oficialmente do Bugre com apenas uma partida disputada em 2021. Jogador estava emprestado ao Grêmio Prudente na disputa da Copa Paulista. Diretoria do Guarani tem interesse na permanência de Lucão. Zagueiro vai permanecer para a próxima temporada, mas negociação está longe de um desfecho positivo para o Alviverde. Além de Humberto Louser, Luca Drubski também deve seguir no Bugre para a próxima temporada. Executivo de futebol tem contrato válido até o fim do Paulistão, assim como também o treinador. Jogadores que possuem final de contrato de abril de 2024 para frente: Álvaro, Douglas Borges, Pegorari, Diogo Matheus, Eliel, Mike, Ian Henrique, Lucas Adel, Titi, Bernardo, Lima, Lucas Araújo, Matheus Bueno e o Anderson, Caio Henrique, Gustavo França, Derek, Felipe Christian, ou Crisman, Felipe Crisman, Iago Teles, João Vitor e Pablo Tomás. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Suspensão de dupla obriga Louser a mexer na escalação. E tem também as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma notícia para colocar a sua opinião. Santos, notícia 1. Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians devem receber aproximadamente 40 milhões entre direitos de transmissão e ações de marketing durante o Paulistão 2024. Red Bull Bragantino deverá receber aí um valor intermediário, enquanto que os outros clubes receberão em torno de 8 milhões. Casos de Guarani, Ponte Preta e Guarani, recebendo, portanto, 8 milhões para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1. Notícia 2. Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, anunciou nesta terça-feira a suspensão preventiva do gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, por 30 dias. Dirigente foi denunciado pela Procuradoria do STJD no último dia 17 por tentar invadir a sala do VAR no duelo contra o Grêmio em Porto Alegre. Notícia 3. Times de Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentarão em 2024, confirma o governo saudita. Inter Miami, time do Messi, e Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, participarão de torneio amistoso no próximo ano. São notícias, pautas
não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. 17h11, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Horas e 15 minutos em Campinas. Mande para cá suas mensagens 971021493. 971021493 para mandar mensagens de áudio. Você pode mandar mensagens de áudio e também mensagens de texto. Áudio curto, né? E texto curto também, para dar tempo, senão sobra muitas mensagens e aí o pessoal reclama. Então, manda mais curtinho aí, né? Aí dá tempo de colocar muito mais do que você
ter aqui a participação de um número menor, né? Se a mensagem for mais curta, dá tempo de mais gente participar. Então, colabora aí conosco, tá bom? 971021493. 17 horas e 16 minutos em Campinas. Convite para você migrar para FM 85.7 ou então Ribeirão Preto 85.3. O convite é porque o AM vai ser desligado. Então você já vai se preparando, né? Já se preparando aí, comprando um rádio que pega a faixa estendida. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108, você olhando no dial do rádio. E a faixa estendida começa em 76 e vai até 88. Então, se o seu rádio pega alguma rádio do lado esquerdo do dial, ele já está preparado para a faixa estendida. Ou então, você compra um rádio já com essa tecnologia. Os carros acima de 2019 já pegam a faixa estendida. Ou então você pode colocar uma mídia digital nova no seu carro, aí ela já vai vir com essa tecnologia. Então o convite é porque essa tecnologia AM, ela está obsoleta. A qualidade do som é muito ruim. Então o FM, a qualidade é muito melhor. Já há 2 anos a Rádio Bandeirantes já está operando nessa faixa, a faixa estendida. O som é muito melhor, a qualidade é muito melhor. E tem um outro jeito de você ouvir também a Rádio Bandeirantes, é aí na sua televisão. Você que está com uma televisão ligada, você pode clicar aí no seu controle a tecla SAP. Veja aí no controle, tem a tecla SAP. Você clica na tecla SAP, vão aparecer 5 opções de áudio. E aí uma das opções, a 5ª opção, é a Rádio Bandeirantes Campinas. Não interessa o que está passando na tela, correto? Desde que você esteja, evidentemente, na TV Band. Se estiver em outro canal, aí não entra, né? Tem que estar na Band. Band TV. Estando na Band, não interessa o que esteja passando na televisão. Se estiver no canal Band, são 5 opções de áudio e uma das opções é Rádio Bandeirantes Campinas. Então você pode também ouvir a Rádio Bandeirantes aí na sua televisão, tá bom? 17 horas e 19 minutos em Campinas. Mande pra cá mensagens. Deixa eu dar uma adiantada antes do Vladimir Catarino nas mensagens de texto. Já tem mensagens de áudio. Boa tarde. Com esses valores, a Federação Paulista de Futebol deveria fazer um quadrangular entre os 4 grandes. E o vencedor faria a final com o melhor entre os 12, que covardemente recebem cotas 5 vezes menores. Diz aqui o Altivo. Olá, Batista, tudo bem? Sim, tudo bem. Por aqui está tudo Band. O acesso do Guarani não veio por vários motivos. Elenco limitado, time nervoso, sem preparo psicológico e motivacional. Não foi por causa do ABC, foi por causa do empate em casa com o Vila Nova. Derrota para o Botafogo em casa, que não brigava por mais nada. Foi num empate com o já rebaixado Londrina. Com o ABC foi só a cereja do bolo, as avessas, para esse time que tinha 8 rodadas atrás, quase 70% de acesso. Muito estranho essa queda do Guarani, algo inexplicável. Concorda comigo ou discorda? Abraço, Sidney Laranjeira. Concordo plenamente, Sidney. Contra o ABC, a situação já estava complicada, né?
Se o Guarani ganha, chegaria na última rodada com alguma chance, mas muito aquém daquela que ele tinha quando você disse aqui que o Guarani chegou a ter 70% de chance de acesso. O Guarani estava com 4%. Ganhando do ABC ia melhorar alguma coisa, talvez 7% de chance de acesso. Então concordo sim, não foi contra o ABC, mas essas bobeadas, 7 jogos sem vencer, é inexplicável o comportamento do time. Gostaria de saber do Gleger quem é melhor, Kaique França ou Pegorari. Se não me engano, o Gleger já respondeu, né, em programas anteriores essa pergunta, mas claro, ele poderá responder em momento oportuno. Leonaldi, Ramon Carvalho, Emerson do São Bernardo. Abraço, ele está opinando sobre a lateral direita caso Luiz Felipe não tenha condições e também não se recuperar o Mailton, que é o especialista da posição. Batista, sobre a enquete de hoje, Leonaldi na direita seria a melhor opção pela experiência já adquirida. Um jovem pode sentir a pressão e, por um desastre em cima dele, acabar com a carreira do mesmo. Abraços, Alain de Campinas. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batistão, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Né, Batista? Vamos aqui para as pautas do programa do Fala Galera. Caso Mailton e Luiz Felipe não fiquem à disposição de Brigatti, você escalaria o jovem João Gabriel ou improvisaria outro jogador da posição? Olha, Batista, eu improvisaria. Eu acho que não é o momento. Apesar do jovem João Gabriel ser uma das promessas aí da base da Ponte, eu improvisaria até pela importância do jogo, né? Um jogo pesadíssimo, onde a Ponte precisa vencer. Eu escalaria, por exemplo, o Leonaldi para fazer ali o lado direito. Ele tem feito em alguns momentos ali a segunda linha, né? Um pouco mais adiantado, um pouco aberto ali. O Leonaldi já fez algumas vezes essa função. E por esse aspecto eu escalaria o Leonaldi, caso o Mailton... Luiz Felipe eu acho que tá fora, viu, Batista? Agora o Mailton pode aparecer aí, quem sabe, né? Já teve tempo para recuperar, se tiver condições deve ir pro jogo. Mas se não, eu escalaria Leonaldi. E por outro lado do Guarani, para o duelo contra o Atlético Goianiense, você iria com o que tem de melhor ou escalaria um time alternativo? Time 100% alternativo. Eu iria com o time reserva. Eu acho que o Guarani já dá para começar aí a reformulação. Humberto Lousa deve ser o treinador no Campeonato Paulista. E tá aí o momento dele olhar o que tem aí, esses meninos que estão da base treinando entre os profissionais. Essa é a hora, esse é o momento. Resultado para o Guarani não interessa absolutamente nada. E por esse aspecto eu escalaria um time alternativo, Batistão! Aê! Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. O Batista,
Oi, Gleger. Pois não, fala que eu discuto. Só para... Deu uma quedinha aqui, né? Eu vi que um ouvinte perguntou aí sobre a questão dos goleiros. Perfeito. Assim, Batista, eu acho que os dois times, tanto o Guarani quanto a Ponte e o Guarani, tem dois ótimos goleiros, muito bons. Os dois. Pegorari, né, e o Kaique França. Se fizer uma análise técnica, eu acho que o Pegorari é pouquinha coisa a mais, né, um pouquinho acima. Mas se você fizer uma análise, por exemplo, de um cara mais preparado, mais tranquilo, né? Aí, Kaique França. Então não dá para dizer que um é melhor que o outro. Eu acho que os dois estão no mesmo nível. Um se supera num detalhe, o outro se supera em outro detalhe. Então eu acho que está nessa aí os dois goleiros de Campinas, tanto o Pegorari quanto o Kaique França. Então, a minha análise é a seguinte: os dois times têm dois ótimos goleiros, estão bem servidos na posição e não dá para dizer quem é o melhor. Essa eu vou ficar em cima do muro, viu, Batista? Informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que volta a campo no sábado, 5 da tarde, joga no estádio Moisés Lucarelli contra o CRB, para fechar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte depende apenas de suas próprias forças para se manter na Série B. Uma vitória garante matematicamente a Ponte na segunda divisão do futebol nacional. A Macaca que conseguiu resultados importantes nas últimas rodadas, né, Batista? Foram 4 pontos conquistados nos últimos 6 disputados fora de casa. Vitória sobre o Tombense e empate contra a equipe do Juventude. O elenco ponte pretano se reapresentou na manhã desta terça-feira, começando os trabalhos. A principal preocupação, o principal problema do técnico João Brigatti é a lateral direita. O Everton está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo, enquanto o Mailton e Luiz Felipe estão entregues ao departamento médico. Luiz Felipe, inclusive, foi substituído na partida contra o Juventude. Mas o Fábio Sanches, zagueiro, capitão do time, ele comenta sobre a melhora na estrutura da equipe da Ponte Preta nesta reta final da Série B. Olha, isso a gente fala do sistema defensivo, mas né, conta com toda a equipe, né? Desde dos nossos atacantes ali que ajudam na marcação, os atacantes de lado que fazem a marcação, então isso tudo facilita para nós. Isso também é mérito do Brigatti, né, do professor, que no nosso dia a dia, durante a semana, ele vem fazendo os treinamentos ali da parte defensiva. Então, acho que a gente voltou a fazer bons jogos novamente, né, sem sofrer gols. Então, acho que não é mérito somente a gente falar da parte defensiva, mas é mérito de toda a equipe que vem se dedicando e vem marcando muito aí nos jogos. Então, a nossa comissão técnica está de parabéns por estar trabalhando isso durante a semana e a gente está colhendo os frutos. A diretoria, Batista, está preparando uma premiação, né, para os jogadores caso o time consiga escapar do rebaixamento, né? A premiação deverá chegar à casa de R$500 mil para ser dividido entre jogadores e comissão técnica. É uma premiação aí, um incentivo a mais para motivar o elenco na luta contra o rebaixamento. Claro que vestir a camisa da Ponte Preta por si só já é uma grande motivação, mas toda ajuda é muito bem-vinda, é aceita com certeza, inclusive pode beneficiar o time aí nessa luta contra o rebaixamento. O Fábio Sanches também diz, Batista, como controlar a ansiedade dos jogadores para essa partida decisiva do próximo sábado contra o CRB. E é um jogo decisivo, a gente conversa durante a semana, a gente, né, bate papo e como eu falei, é decisivo, mas depende só da gente, né? É um jogo que depende só da gente, então isso que é o mais importante. Como eu falei, a gente vem fazendo bons jogos, né? O nosso desempenho aí vem, a cada jogo vem melhorando, então a gente está confiante para esse jogo, né? E eu tenho certeza que, como eu já vim aqui antes e falei que ia dar tudo certo, que a gente não ia cair, então eu ressalto aqui que a gente não vai cair, a gente vai fazer um grande jogo e a gente vai conseguir se livrar desse rebaixamento. Técnico João Brigatti, portanto, começando aí a preparação para o jogo do próximo sábado. Tirando esta dúvida na lateral direita, a tendência é que ele repita mais uma vez a escalação, né? Foi assim nos 2 últimos jogos,
pode repetir, excetuando apenas essa possibilidade da ausência do Luiz Felipe na lateral direita. Convido você, torcedor ponte pretano, a visitar o portal Carlos Batista, hein? Lá, além de todas as informações da Ponte nesta semana decisiva de preparação para o jogo contra o CRB, você vai saber quais os resultados que livram a macaca do descenso na última rodada. Detalhes estão no portal Carlos Batista. Informações da Ponte Preta nesse Esporte em Debate. Quero falar da Nova Light, potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada, e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Bandeirantes. Ô, Gleger, 17 horas e 33 minutos em Campinas. O que é que você faria para resolver essa parada aí na lateral direita, né? É um negócio realmente complicado. Você já passou pelo tema no Fala Galera, mas vamos aprofundar um pouco mais, né? Porque a Ponte, esse jogo é um jogo decisivo, precisa vencer a partida de qualquer jeito. Então, por exemplo, se tirar o Castro da defesa para colocar na lateral direita, ele que é volante de origem, mas também atua na lateral direita, vai tirar um cara que vem fazendo uma grande campanha, né? Desde quando ele entrou no time, realmente está convencendo, casou bonitinho ali no sistema defensivo. Se colocar o Leonaldi no time, Leonaldi perdeu a posição por deficiência técnica como volante. Não vinha bem. E aí vai entrar numa fogueira dessa para jogar fora de posição. Aí tem o Samuel Andrade, que é segundo volante. Não é um jogador de grande poder de marcação. Ramon Carvalho, ele é canhoto. Já foi utilizado aí em outras oportunidades com ele dos Anjos na lateral direita. Mas é sempre uma preocupação, né? O jogador canhoto nato vai ter que virar o corpo para poder fazer ali o movimento, jogando naquele corredor na lateral direita. Então, é um problema que tem aí o técnico, caso ele não tenha o Mailton. Porque eu concordo com você, dificilmente terá o Luiz Felipe. Nós vimos, estávamos lá transmitindo na tela da Band no sábado, quando ele se machucou. Ele enroscou a ponta da chuteira no gramado, torceu o tornozelo. Até eu brinquei, né? Falei, olha, o tornozelo do Luiz Felipe tá parecendo um sapo. Tava inchado, parecendo aqueles sapão, aquele sapão do brejo, né? Sapo boi. Sapo boi. Tava muito inchado. Mesmo tendo uma semana de recuperação, é muito difícil uma contusão dessa, até porque ele não vai treinar. Então, sem treinar durante a semana, como é que ele vai conseguir jogar? É uma temeridade. E aí tem um menino, o João Gabriel, que é um menino da base, né?
Até você se lembra, o Marco Eberlin deu uma entrevista aqui na Rádio Bandeirantes de maneira exclusiva e ele chamava atenção para esse jogador. Do nada, porque não estava na pauta, o assunto era outro, e aí ele pegou e falou: atenção, vou falar um nome aqui, vocês vão ouvir falar muito desse nome. Esse nome é lateral direito, tem muita qualidade. Então, pode ser um indicativo de que o João Brigatti vai utilizar o garoto. Mas também é uma temeridade, não é verdade? Colocar um menino recém-saído da base para enfrentar uma pedreira como essa, não, Gleger? Exatamente. E por isso que eu não faria. O menino pode ter talento, pode ser bom jogador, né? Pode ser uma revelação aí positiva para o lado da Ponte, que revela muitos bons jogadores, diga-se de passagem. Mas para esse jogo, Batista, é um jogo decisivo, né? Jogo pesado, jogo duro, pressão. Né? Então, assim, não faria. E eu disse agora no Fala Galera que eu escalaria o Leonaldo. Eu vou dizer o porquê. Em algumas circunstâncias, quando a Ponte, em alguns momentos, e ali aquelas mudanças de posicionamento, mudanças de plataforma dentro do jogo sem mexer com as peças, né? Sem trocar as peças, digamos assim, o Leonaldo já fez em algumas ocasiões e oportunidades aquela segunda linha ali pelo lado direito. E ele tem uma boa característica, primeiro de marcação. Ele tem essa leitura, né? Ele é bom marcador. E ele tem também uma característica que pede muito como lateral, que é bater bem na bola. Ele bate muito bem na bola. Então, eu acho que se não puder contar com o Mailton, eu não acredito que o Mailton deva reunir condições também. O Luiz Felipe, para mim, está fora. Nós vimos, como você disse aí, foi um entorse muito forte, né? E entorse de tornozelo. Eu, por exemplo, já tive inúmeros entorses no tornozelo. A gente sabe que a recuperação é muito dolorida, né? O cara precisa se acostumar, ele precisa de um tempo para ele voltar. E foi muito forte. O entorse realmente foi muito forte. Foi até meio feio de ver aí. Cogitávamos, inclusive, até lesões ali ligamentares, e isso acontece com o tornozelo. Então, assim, o Luiz Felipe, para mim, tá fora. Agora, tem essa questão do Mailton, né? As informações que a gente tem é que ele estava com problema físico, problema muscular, e dependendo do grau da lesão, ele pode sim, se recupera aí 15, 20 dias. Faz quanto tempo que o Mailton tá fora aí? Então, a gente precisa fazer essa análise, esse levantamento, porque se ele tiver condições, vai o Mailton. Agora, eu escalaria o Leonaldo. Tem essa questão do Castro que você estava falando, Batista, mas aí é uma temeridade, né? Você tirar o Castro numa função que vem fazendo muito bem ao lado do Fábio Sanches, e inclusive na última partida foram muito elogiados por mim, que estava lá na transmissão, na tela da Band. Fábio Sanches e Castro fizeram uma partida muito sólida defensivamente. E são dois jogadores que, né, encaixou ali e tá dando certo. Para que você vai mudar? Para um jogo decisivo? Para o último jogo da competição? Para o jogo onde a Ponte está jogando aí a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro? Num jogo que a derrota ela corre o risco de ser rebaixada? Não dá. Não dá. Esse é o momento que não é para arriscar. Fazer o arrozinho com feijão, fazer o simples, né? Não ficar deslocando. Mas lá lateral direito você está acabando de falar que tem que deslocar o Leonaldo de lá. Sim, mas porque não tem outra opção. Ele tem algumas alternativas. O Samuel Andrade, por exemplo, eu prefiro o Leonaldo. Nada contra o Samuel, longe disso. Mas pela característica do jogador. De jogar ali, de já ter feito uma função que não seja a mesma, porém parecida. Então, por isso, eu escalaria o Leonaldo. E acho que o João, se ele tiver essa oportunidade, ele vai colocar o Leonaldo. Até o Leonaldo tem entrado, né, nos jogos. Apesar de ter perdido a posição, e o João achou ali o encaixe do meio de campo com o Ramon Carvalho, Felipinho Amaral e o Elvis à frente, né? Tá dando certo. A Ponte tem jogado bem, tem tido uma boa performance no meio de campo. Então, ali eu acho que ele não mexe. Ele vai só deslocar o Leonaldo ali para fazer essa função. Você dá em momentos do jogo, segura o Leonaldo como um terceiro homem, liberando um pouco mais, soltando um pouco mais o lado esquerdo com o Arthur, né? Ou você tem uma segunda linha um pouco mais forte ali pelo lado direito. Então, dá para fazer isso sim. Então, para mim, Batista, a melhor alternativa
sem dúvida nenhuma, é Léo Naldi. Claro que o João tem a semana toda para treinar, para testar. Tem, por exemplo, o Edson, né? Que aí você fecha lá com 3 zagueiros, coloca o Edson por ali, fecha, né? Fica posicionado, 3 zagueiros e solta o lado esquerdo, né? Tem uma recomposição de volante ali pelo lado direito, dá para fazer também, mas eu não acredito que o João vá fazer isso. Analisando tudo que ele tem feito, pegando as características do Léo Naldi, é bem provável que o menino Léo deva ser escalado ali na lateral direita, viu, Batista? 17h41. E você que é Ponte Pretano, o que você acha? Coloca o João Gabriel. O João Gabriel já entrou num jogo aí, né? Um pedaço de jogo, ele jogou um pouquinho, então ele já não vai estrear neste jogo caso ele seja o escolhido. Já tem um jogo aí no profissional. E aí, quem é que você escala? Você que é Ponte Pretano, mande para cá a sua participação. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. É só você mandar para cá mensagem de áudio e mensagem de texto. Mensagem de áudio e mensagem de texto. O João Gabriel não jogou nenhuma na Série B, né? Ele estreou, ele fez um jogo, mas na Série A2 do Campeonato Paulista. Então, na Série B, sim, seria a estreia. No profissional, ele não jogou nenhuma na Série B, mas jogou lá na Série A2 do Campeonato Paulista contra Linense, acho que é isso, né? Então, na Série B, sim, na Série B seria a estreia dele. E a sua confraternização de final de ano já tem local certo para acontecer. Ponto 10, pizzaria e restaurante. A reunião aí com o pessoal da empresa pode ser lá. Você pode fazer também a festa de formatura, pode fazer aniversário, pode também fazer a entrega do amigo secreto, que é muito legal, né? Enfim, pessoal do futebol também para confraternizar-se, fechar o ano de maneira absolutamente feliz. Então é aí que você vai se dar bem se você é o responsável por marcar o local de confraternização. Você vai reunir o seu pessoal e aí vai deixar tudo por conta do Ponto 10. Tem pratos à la carte, variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados e pizza. Rodízio de pizza com mais de 40 sabores. Pizzas salgadas e doces e também pizza de sorvete. Cervejas geladíssimas, chopp, vinhos, drinks, coquetéis especiais. Tem grande variedade de sucos também e muito mais, né? Fique à vontade, seja muito bem recebido no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado e você ainda terá desconto especial caso tenha um grupo acima de 10 pessoas. Chame pelo WhatsApp 19. É o código de área. E o número 974106068. 974106068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788. Ligue 32344390. Rádio Bandeirantes. 17h45, mensagem de áudio ouvinte no ar. Olá, Batista, boa tarde, aqui é o Wanda, eu tô aqui em Jacutinga, forte abraço aí você e toda a equipe campeã aí. Batistão, qual conclusão vocês da rádio chegou a essa patifaria que o Guarani fez aí, hein? Nessa reta final? 6 últimos jogos. Que conclusão vocês tiraram desse elenco, hein? O que você acha que pode ter acontecido aí, Batistão? Muita coisa, né? Tem muita coisa aí por debaixo desse angu, né, ô Batistão?
forte abraço, viu? Fica com Deus, abraço pra nós aqui em Jacutinga, Minas. Abraço, muito obrigado. E aí, Gleger, o ouvinte quer saber o que é que aconteceu. Um time virtualmente já tinha 70% de possibilidade de acesso, já tinha virtualmente subido e termina melancolicamente o campeonato. Perdemos o contato com o Gleger. Oi, Batista, voltou. Fiquei sem retorno aqui. Pode repetir para mim? O ouvinte quer saber o que é que aconteceu com o Guarani. Olha, Batista, eu, assim, tecnicamente falando, né, a gente fica até impressionado de falar, porque é o seguinte, eu fui um dos que, depois daquela vitória sobre o Novo Horizontino, disse que o Guarani brigaria pelo título. E, de repente, teve aquele jogo contra o Vila Nova, em casa, né, onde ele poderia ter solidificado ainda mais a permanência dentro do G4, acabou empatando. Depois aí só resultados ruins, né? Só resultados que ocasionaram, inclusive, esses 7 jogos aí sem vitória. Para você brigar por um acesso, e eu acredito muito que tenha acontecido isso, porque a gente percebeu alguns jogadores que deixaram de jogar futebol, né? Pararam de jogar. Teve uma questão aí de que alguns jogadores tiveram os seus contratos renovados, tal. Isso daí cria um certo, né, um comodismo, digamos assim, por parte do jogador. Teve também a parte emocional, o aspecto emocional, que às vezes a responsabilidade, né, vai entrando ali no funil, vai crescendo a responsabilidade, você começa a virar vidraça, tem jogador que para de jogar. E foi isso que aconteceu no Guarani, porque o time é o mesmo. O elenco é o mesmo. Ah, mas o Guarani não tinha peça de reposições. Eu mesmo aqui disse que esse time nas mãos do Humberto Louser teve em alguns momentos lá que precisava trocar a peça, trocar A, B, C e D, que o Guarani mantinha o mesmo nível técnico, mesmo nível da parte tática, física. Então o Guarani dava indícios de que buscaria o acesso e de que também brigaria até pelo título. Mas, infelizmente, Batista, eu acho que isso acabou pesando um pouco, né? A responsabilidade, a pressão de buscar um acesso, de chegar na hora ali do funil, de chegar na hora da decisão, de o jogador se impor, de começar a querer a bola, né? E aí tem alguns que se escondem e tem alguns que a gente gosta de brincar, né, Batista? Que a perna treme. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Guarani. Vamos lá, ouvinte no ar. Ô Batista, primeiramente aí, parabéns pelo programa. E aquilo, a máxima prevaleceu, né? ABC, o Guarani vai ficar na Série B. ABC, o Guarani vai ficar na Série B. Quem é esse aí? É o Lula, o presidente da República, que tá cantando isso? Pelé, né? Pelé, não é? ABC, o Guarani vai ficar na Série B. ABC, o Guarani vai ficar na Série B. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. É o Denner Taquaral. 2 coisas me preocupam no jogo da Ponte no sábado. Uma, a arbitragem. 2, o VAR. Olha o que aconteceu no jogo ontem do Sampaio Correia com o Avaí. Para mim, a mala preta comeu e o Avaí entregou o jogo. Abraço a todos. Denner do Taquaral. É uma acusação muito séria, né? Teria que ter uma investigação para saber, né? Uma coisa é o ouvinte falar, a outra coisa é porque a mala branca é legal, não há nada de ilegal. Ou seja, o prêmio, um prêmio extra para ganhar o jogo. Agora, para perder o jogo, aí é crime. Não pode absolutamente fazer um negócio desse, né? Então o ouvinte está fazendo uma acusação sem ter aí a possibilidade de provar. Teria que ter uma investigação da Polícia Federal para ver se realmente houve uma situação como essa, tá bom?
17h51, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos, tudo bem? Eu vou colocar no pacote do fracasso do Guarani a torcida também, tá? Porque quando tá ganhando é fácil apoiar, é fácil gritar, incentivando. Agora, em momentos de dificuldade, de pressão, que o jogo aparece, né? Sabe, em vez de botar pilha, cobrar, xingar, por que não incentivou mais, né? Isso aí transforma em energia negativa, o jogador sente, né? Acaba criando um clima nervoso e o time não vai. Então, lições aprendidas aí, quem sabe não melhora um pouquinho, começa a incentivar mais, ser mais vibrante. Isso que a gente torce, tá bom? Fábio Bugrini, um abraço. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Sobre a questão da lateral direita na Ponte, acho que a gente não pode esquecer o que aconteceu em 2013 lá na Argentina. Foi inventar e deu no que deu. É o seguinte, ou é o Everton ou é o Mailton. Não tem o que inventar. É eles que guardem a posição, tomam cuidado e vamos jogar. O time está jogando bem do jeito que está, não tem que mexer na estrutura, não tem que inventar, não tem nada. Coloca um dos dois lá, se colocar o Everton, fala assim, você está proibido de passar do meio de campo e vamos nós. Abraço, Alexandre do Chapadão. Abraço. O problema é que o Mailton está entregue ao departamento médico e o Everton tomou o terceiro cartão. Não tem possibilidade de atuar, né? É por isso que nós estamos conjecturando a possibilidade, caso o Mailton não consiga a recuperação, um outro jogador vai ter que improvisar. Não existe. Só tem mais um lateral, que é o João Gabriel. Aliás, o João Gabriel, ele fez um jogo pela Série A2 contra o Lemense. Entrou num pedacinho do jogo, né? Diante da equipe da Lemense, jogo realizado pela Série A2 do Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, ele ainda não foi utilizado. A Ponte ganhou esse jogo do Lemense, jogo lá em Leme, placar de 2-0. E naquela oportunidade, ele entrou um pedaço no segundo tempo, atuou, portanto, um pedacinho do jogo contra a equipe do Lemense. Muito pouco, né? Mas não será estreia. Ele já jogou sim no profissional. Então não tem o Luiz Felipe, machucado. Não tem o Everton, terceiro cartão. Mailton está em recuperação, é uma contusão muscular. Demora muito tempo para sarar, para resolver a parada. E aí tem o João Gabriel. Então ou coloca o João Gabriel, ou então vai ter que improvisar. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe da banda, aqui é o Daphne Caminhoneiro. Batista, sobre essa questão aí, se coloca um menino novo ou coloca um mais experiente aí na lateral, na minha opinião tem que colocar o menino, porque visto que quando a Ponte jogava contra o Vitória e optaram por um jogador experiente, ele foi pior que um moleque, pior que um menino de calças curtas, que é no caso do Rodrigo Dedada contra o Vitória. Se o menino é bom, tem que colocar mesmo. Tá vendo aí, ó? Se tiver personalidade, entra, faz sua parte. Ele não tem responsabilidade nenhuma, que ele tá chegando agora com essa fase da Ponte, e tem que colocar na arena, sem medo de ser feliz. Valeu, um abraço, muito obrigado. Tá aí, portanto, o Daphnis dizendo que não tem essa, né? Vai de João Gabriel na lateral direita, não vai de improviso, não. O ouvinte continua participando, 97102-1493. 97102-1493. Mande para cá suas mensagens. Você participa aqui através do WhatsApp, mandando mensagem de áudio curto e mensagem de texto curto também. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. E você pode contar com os melhores profissionais do mercado.
prontos para construir o seu sonho com preço justo e alta qualidade. A Renova Piscinas é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinilce Brap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, é referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se é de reforma que você está precisando, você também pode contar com a Renova Piscinas. Tem equipe, mão de obra especializada, tem os materiais que serão utilizados e projetos. E tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado e também o pós-venda. E olha, eu vou aqui disponibilizar um telefone para você entrar em contato com a Renova Piscinas. 19 é o código de área e o número 98831 3199. 98831 3199. Fale com o Cleiton. Ele é o Cleiton quem comanda a Renova Piscinas. E lá no site você também vai encontrar mais informações. renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou em Renova Piscinas. São 17 horas e 58 minutos em Campinas. Vamos para um rápido intervalo e já já tudo sobre o Guarani aqui no ar da Bandeirantes. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Fala, meu amigo! Já tá sabendo da Black Friday Uesco? São 30 ferramentas Uesco distribuídas ao longo de todo o mês de novembro. E participar é muito fácil. Basta acessar o Instagram da Uesco no @Uesco_Brasil, seguir o perfil, curtir o post oficial que vai estar fixado no feed e marcar um amigo. Depois, acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto! É só torcer. Corre pra participar! O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br.
Green Friday Sócio Campeão Guarani Futebol Clube. Atenção, nação bugrina. Chegou a hora de se tornar um sócio campeão e aproveitar um desconto imperdível. Somente no mês de novembro, você garante 25% de desconto nos planos Vitalícia, Tobogã e Tobogã Inferior. E tem mais. Novos sócios ainda levam uma camisa exclusiva adquirindo o plano anual pelo cartão de crédito. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse sociocampeão.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes com a ficha técnica do jogo. E não é qualquer ficha técnica, é a ficha técnica de Brasil e Argentina, que se enfrentam hoje às 9h30 da noite no estádio do Maracanã, em partida válida pela 6ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O provável Brasil do técnico Fernando Diniz, em campo com Alisson no gol, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, André e Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Jesus, Rodrigo e Gabriel Martinelli. Já a seleção argentina, Martínez no gol, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Depou, McAllister e Enzo Fernandes, Messi, Nicolas Gonzalez e Julián Álvares. Ainda pode pintar a presença de Di Maria, a equipe do técnico Lionel Scaloni. Apita o jogo no Maracanã o árbitro Pedro Massa, do Chile. Assistentes Cláudio Urrutia, também do Chile, também o chileno Miguel Rocha. O árbitro de vídeo será Juan Lara, do Chile. 9h30 da noite, a bola rola no Maraca. Tem Brasil e Argentina. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h03 em Campinas. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band, Batistão, Gleger, Tigrão, não sei se ele tá por aí, CH. O Guarani foi mole, velho. Deu mole. Era só fazer uma promoção de ingresso, que a torcida não acreditou quando foi o jogo do Criciúma. Fazia a promoção de ingresso, ganhava do Criciúma, aí não ia jogar esse joguinho pé de rato contra o ABC, ia ganhar de 1-0 do ABC e agora pro último jogo podendo classificar. 3 jogos, pra se classificar em 3 jogos, pô, por que não joga bola? Mas foi bom assim, a gente é da Ponte Preta. Agora a Nega Véia resolveu jogar no finalzinho, né? Jogou bem contra o Juventude, ganhou o jogo do Tombense. E agora a diretoria tinha que fazer uma promoção boa aí, né? Na minha humilde opinião, podia pôr ingresso a R$10, abrir a geral a 5, coloca o pessoal do CRB aí onde fica aí, do lado da imprensa, aquele cantinho pequeno que vai vir pouca gente do CRB. E TC10 leva 3, 5 convidados, sei lá. Abraço pra todo mundo aí, o Edson Fernando. Abraço, R$10. Esse é o preço do ingresso para o jogo de sábado. Promoção da Ponte Preta. Quem tem direito à meia entrada paga 5, tá bom? Mas R$10, preço único para arquibancada. Claro que tem outros setores, cadeira vitalícia e tudo mais. Aí são outros valores. Mas arquibancada, R$10. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável.
Alô, Tigrão, um abraço, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, um abraço aí pro Gleger, que já tá mascando que nem aqueles cabritão velho que come essa criança. Aliás, ele come em todos os sentidos. Ô, Batista, caso o Mailton e Luiz Felipe não fiquem à disposição de Brigatti, você escalaria João Gabriel ou improvisaria algum outro jogador na posição? Bom, vou responder na lata. Já está dizendo aqui a pergunta. Caso Mailton e Luiz Felipe não joguem, eu escalaria o Leonaldo, que conhece muito bem a posição e pode até ser uma surpresa muito positiva por ali. E no Fala Galera Alviverde, descendo então a Avenida dos Esportes, para o duelo contra o Atlético Goianiense, você iria com o que tem de melhor ou escalaria uma equipe alternativa? Olha, eu acho que a gente tem que tentar fazer um exercício na vida, em tudo que a gente vai fazer, em todos os nossos procedimentos. Não é fácil isso que eu vou dizer agora aqui, não. Mas você tem que tentar fazer um exercício de empatia. O que é isso? É você tentar se colocar na posição do outro, do seu interlocutor, ou de quem você esteja negociando, ou com quem você esteja se relacionando, ou até no lugar daquele com o qual você esteja duelando. Eu vou fazer uma pergunta aqui, por isso que eu respondi mais rápido o Fala Galera da Ponte, que ele é mais técnico, e esse aqui é mais filosófico. Veja, imaginemos, hipoteticamente, que o Guarani tivesse, pelo menos mesmo sem vencer o Criciúma, tivesse vencido o ABC, que era uma obrigação mínima, né? Era mais do que obrigação. Muito bem, o Guarani teria ido a 60 pontos e estaria na briga. Aí, o Juventude, que está na briga também, com 62 pontos, né? Estou dando exemplo, tá? O Guarani venceu, chegou a 60. Olha o exercício de empatia aí. Como que a torcida do Guarani se sentiria, por exemplo, se o Ceará, que vai enfrentar o Juventude, e o Ceará não sobe nem cai, e o Juventude com 62 pontos e o Guarani com 60, e o Guarani precisando que o Ceará vencesse, ou, nessa hipótese, né, precisaria de qualquer maneira da vitória do Ceará para que o Juventude ficasse estacionado no 62, e ele, Guarani, ganhando do Atlético, iria a 63. E aí chegaria aqui para a diretoria do Guarani, para a comissão técnica do Guarani, chegaria aqui também para a torcida do Guarani, para os jogadores, que o Ceará, como não tem mais nada a ver, já deu férias e vai com um time alternativo. Como é que se sentiria a coletividade alviverde de Campinas? Tanto os torcedores, quanto os jogadores, quanto os demais envolvidos. Puxa, mas o Ceará vai fazer isso? A gente precisando que o Ceará vença o jogo, para que se o Guarani, não é só esse o duelo, tem mais times envolvidos, só estou dando um exemplo real. Pô, se a gente ganhar vai a 63, se o Juventude perder fica com 62. Agora o Ceará vai com time reserva, e aí o Juventude ganha, e a gente ganhando do Atlético, mesmo assim não chega. Como é que se sentiria a coletividade bugrina? Essa é a empatia. Tente se colocar agora, Guarani, quem está pensando em ir com um time alternativo, tente se colocar no lugar do Juventude, do Mirassol, do Novo Horizontino, né? E de outras equipes que estão aí na briga. Tente se colocar no lugar deles. Como você se sentiria se você estivesse no lugar deles, jogando com um time misto, do Vila Nova, né? Menos do Atlético Goianiense, que é confronto direto. Então, eu acho que pela credibilidade do campeonato, pela própria história que tem o Guarani, pela tradição que tem o Guarani, ele pode perder até de 8-0 do Atlético Goianiense. Claro que isso não vai acontecer, mas ele tem que ir lá. Olha, já não vai ter 4 jogadores de cara, assim.
Ele não tem Matheus Bueno, não deve ter o Matheus Barbosa, não vai ter o Bruno José e não vai ter o Derek. 2 daí, Derek e o Matheus Bueno, estão suspensos. Os outros 2 contundidos e provavelmente não terão condição de jogar pela questão física. Então, de 11, já são 4, já é praticamente um time misto. Se excluirmos o goleiro, 40% de jogadores que não são titulares. Agora, os outros 6, você vai pôr reserva também? Então, aquele que não tem como jogar, porque está suspenso ou porque está contundido, vamos lá. Forçou cartão, não forçou cartão, isso não está em discussão, até porque ninguém consegue provar nada. E eu não acredito nisso. Não acredito que nem o Matheus Bueno e nem o Derek tenham forçado o 3º cartão amarelo. Agora, eles estão fora de combate. O Derek, inclusive, além do cartão, está contundido. Aí você já não tem o Matheus Barbosa também. E o Bruno José, que é o principal jogador do time, provavelmente não vai ganhar condição de jogo. Tomara que tenha. Agora, vai ter o Bruninho de volta, né? O Guarani vai ter alguns jogadores importantes que ficaram fora aí da última partida. Então, fora os que não podem, tem que botar todo mundo que estiver em condições de jogar e os considerados titulares, para não levantar nenhuma lebre. Viu quanta especulação que está tendo em torno do Avaí ontem lá no Maranhão, contra o Sampaio Corrêa? Nossa, o Avaí pegou 4, meu Deus, que vergonha. Eu não posso falar isso aqui, eu não tenho como provar nada. E se deu piririm no time inteiro lá no hotel? Não sei, o Avaí botou camisa, calção, meio chuteiro, entrou e jogou e tomou de 4. O Sampaio Corrêa tem time para meter 4 em alguém nesse campeonato? Eu acho que não, mas meteu. E quem é que vai provar alguma coisa? Ninguém vai provar nada. Mas fica essa especulação agora. Poupou, que o Avaí não queria nada. O Guarani tem que ir lá e jogar o jogo com seriedade. Ele tem que fazer prevalecer o seu nome. Ele tem que justificar a sua história. Ele tem que justificar a sua camisa campeã brasileira. Se perder o jogo na bola, no pau, se arrebentando em campo, perdeu, paciência. Mas ninguém vai falar absolutamente nada. Agora vai pôr time reserva para fazer esse papel canalha de não se preocupar com quem está na briga. O Atlético Goianiense tem que ganhar do Guarani principal. Ele quer subir, ele tem que ganhar de um Guarani guerreiro, aguerrido, e não o Guarani prejudicar porque já não sobe mais. Equipes que fizeram uma campanha melhor que ele, grande campanha, investimento, torcedor sofrendo, mas o Guarani não quis nada. Como aquele ano em que a Ponte, em 19 ou 18, foi lá, você esteve lá, Batista, em Florianópolis com o Avaí, a Ponte precisava de um gol para subir. Não subiu, mas ela dependia de um resultado do Juventude com o CSA. Jogo em Caxias do Sul. O Juventude já estava fora do baile, acho até que rebaixado. Juventude e CSA. O CSA foi lá e meteu 4 no Juventude em Caxias. Tivesse dado o Juventude, mesmo empatando em 0-0 com o Avaí, a Ponte teria subido. Quem subiu foi o CSA. A torcida da Ponte ficou satisfeita com esse resultado de Caxias e não dá para insinuar nada. A única coisa que nós temos que exigir é que entrem os melhores, minimamente, porque senão é desrespeito com quem está na disputa e é uma belíssima maneira de se jogar a credibilidade do clube e do campeonato na lata do lixo. Alô, amantes do churrasco! Vamos falar aqui de um lugar onde o sabor, qualidade e preço justo se encontram aqui na cidade de Campinas. Mites Bife. A Mites Bife Casa de Carnes possui uma equipe preparada para te atender e te proporcionar os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional para fazer o seu evento um grande sucesso, a Mites Bife também oferece esse serviço. É isso mesmo, a Mites Bife oferece esse serviço para você. Com os especialistas da Mites Bife na grelha, o seu churrasco será inesquecível. E você pode seguir no Instagram para ganhar
Olha, é @MeatsBeef Casa de Carnes. Você vai ganhar um desconto especial na sua próxima visita. Então não perca essa grande oportunidade. Para mais informações, ligue 19, o código de área, e o número 3294-7003. Fale com o Denilson. O Denilson é quem comanda a MeatsBeef Casa de Carnes. 3294-7003. Faça uma visita. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484. Bairro Nova Campinas, em Campinas. Bandeirantes. 18 e 16, hoje até 19, tá? Tem jogo, Brasil e Argentina jogam no Maracanã. Ouvinte no ar, mais um ouvinte participando com mensagem de áudio. Batista, boa tarde a todos da Band. Aqui é o Renato César, o Grino do DIC 5. Bom, me deixa um tanto quanto espantado eu ligar a rádio nesse exato momento e vocês permitirem certas piadinhas de torcedores do time rival contra o Guarani. Vocês não eram disso, hein? Mas enfim, realmente tem razão. O Guarani vai permanecer na Série B. A gente estava muito esperançoso em ver o time voltar na Série A. Infelizmente aconteceu, não digo inexplicável, uma explicação tem sim. É que nós, torcedores fanáticos, não sabemos. Mas algo internamente aconteceu. Mas agora eu te faço uma pergunta. Se tá ruim para nós, que quase subimos, imagina para o rival que tá falido, com o estádio empenhorado e brigando para não jogar a Série C. E quase 20 pontos atrás do Guarani. Mais uma vez, Batista, vocês não permitiam esse tipo de zoeirinhas. Mas tá aí a minha. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um. Olá, Batista. Boa tarde, Gleger. Vladimir Gomes. Olha, se o jogador do Guarani não aguenta a pressão, vai jogar no Corinthians então. Esses jogadores estão, vai jogar no Corinthians então, no Flamengo. Não é verdade? A torcida apoiou, a torcida se tornou sócio campeão, ok? A torcida tomou chuva, temporal, embaixo do sol de 40 graus. Esse time tirou o pé, parou de jogar contra o Ceará na inauguração dos refletores, Batista. Então, a culpa é exclusivamente do diretor de futebol, o mesmo que montou o Curitiba, que foi rebaixado, ok? Então é o seguinte, o Ricardo Moisés, ele falou que buscou os melhores reforços. Aonde? Ele quer enganar quem? Ok? Ele pensa no Campeonato Paulista aí, manda esse Lucas embora aí. Mais um ano na Série B. Ninguém tá corneteando não, é o time que tirou o pé mesmo. Cambado de chinelinho. Edson Guilherme de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. Mais um. Carlos Batista e equipe, aqui é José Maria do Jardim Florense, torcedor do Guarani. Queria dizer para vocês que esse ano de 2023 eu perdi 2 jogos no estádio do Guarani. Logo no começo, e por motivo muito justo, não pude estar agora para ver a vergonha desse penúltimo jogo aqui do campeonato, né? E eu queria discordar aí com o Greger, que fala que o Guarani tem o mesmo nível de goleiro da Ponte, né? Cara, eu sou admirador do Kaique, não sou torcedor da Ponte, mas se a Ponte tivesse um goleiro no nível dos que o Guarani tem, a Ponte já estava rebaixada antes do ABC, acho que é ABC, né? É o que ganhou do Guarani lá. Então. Porque esses goleiros do Guarani, principalmente esse Pegorari aí, pra mim não é homem, não tem caráter. Porque toda vez que o time estava mal, ele também se entregava, relaxava, segurava a bola quando o time precisava. O Kaique França, cara, esse Kaique França aí merece aplauso pela torcida da Ponte Preta, carregar esse cara no colo.
Porque toda vez que a Ponte Preta estava mal, sendo goleada, tomando pressão, o cara não saiu do nível. Agora comparar esse Pegorário, eu ia falando palavrão. Para mim, Pegorário não é homem, não tem caráter. Porque quando o time precisou dele, Pegorário, Lucão e Alan Santos, para mim, pode sair de mala pronta do Guarani. Não serve, não tem caráter. Ok, a Black Friday e o Uesco continua rolando e vão ser muitos prêmios incríveis durante todo o mês de novembro. E você já conhece a furadeira de impacto WS 2558K2 com motor brushless. É a melhor escolha na busca por mais durabilidade e potência. E se você busca mais dinamismo, também essa furadeira de impacto faz parte da linha 12 volts da Uesco, onde as baterias e carregadores são intercambiáveis entre todas as ferramentas da linha. Conheça também a nova furadeira de impacto WS 3179. Da Uesco, 800 watts de potência e mandril de 13 milímetros que garantem toda a força e performance que você busca na hora de perfurar. Ergonômica, ela garante um trabalho bem feito, rápido e fácil. Participe da Black Friday Uesco. Acesse o Instagram da Uesco pelo usuário @Uesco_Brasil. Você vai seguir o perfil, curtir o post oficial da promoção, está lá fixado no feed, marcar um amigo, depois acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto, é só torcer. 18h22, informações do Guarani, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, permitam-me falar do Guarani. Bugre se reapresentou na manhã desta terça-feira, depois daquele fiasco, no domingo, a derrota para a equipe do ABC, lanterna, e já rebaixado no campeonato, derrota por 3-2. Jogadores tiveram folga na segunda e se reapresentaram nesta manhã. Agora, o início da preparação para o último jogo do campeonato, contra o Atlético Goianiense, sábado, jogando lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O Guarani não tem mais nenhuma chance de acesso. Isso pode fazer com que o técnico Humberto Louser leve uma equipe alternativa a campo. Tudo isso vai depender da movimentação desta semana. O time vai ter as voltas do Mike e do Bruninho, que cumpriram suspensão automática por terceiro amarelo, não jogaram contra o CRB. Em contrapartida, também por suspensão, não terá o Derek e o Matheus Bueno. Jogadores que foram advertidos estão suspensos. Também fica a questão para os jogadores que estão entregues ao departamento médico. Matheus Barbosa e também o Bruno José, que inclusive não jogaram na última partida, também podem ser desfalques nesse jogo do próximo sábado. Então, a partir desta terça-feira, o técnico Humberto começa a definir, a formatar o time do Guarani. Pode dar oportunidades, inclusive, a jogadores que não vêm atuando com tanta frequência assim na competição. O Conselho de Administração já está tomando as primeiras medidas, Batista, com relação à próxima temporada. E decidiu não renovar o contrato com o Lucas Cardoso. Revelado nas categorias de base, o goleiro despede-se do Bugre com apenas uma partida disputada em 2021. Ele estava emprestado ao Grêmio Prudente na disputa da Copa Paulista. Por outro lado, Batista, há um interesse na permanência do zagueiro Lucão para a próxima temporada, mas a negociação ainda está longe de um desfecho positivo, Então tem muita coisa a ser conversada para definir a permanência ou não do Lucão para a sequência e também para a temporada do ano que vem. Além do técnico Humberto Louser, que já teve a confirmação do próprio CA no fim de semana de que vai permanecer no comando do Guarani, o Lucas Drubes, que também deve seguir como executivo de futebol. Ele está em contrato até o final do Paulistão, a mesma situação do técnico Humberto Louser. Jogadores que possuem final de contrato de abril de 2024 para frente são o Álvaro, o Douglas Borges, o Pegorari, o Diogo Matheus, o Eliel, o Mike, o Ian, Lucas Adel, o Titi, Bernardo, o Lima, o Lucas Araújo,
Matheus Bueno, Wenderson, Caio Henrique, Gustavo França, Derek, Felipe Crisman, Iago Teles, o João Victor e também o Pablo Tomás. Então são jogadores que já estão garantidos pelo menos, né, até o final do ano que vem, para a disputa tanto do Campeonato Paulista quanto do Campeonato Brasileiro da Série B. Na entrevista coletiva, o CEO Ricardo Moisés disse que vai haver reformulação no elenco. Esta reformulação já começa nessa semana, ou já começaria nessa semana. A gente vai acompanhar para trazer todos os detalhes desse Guarani, que quer terminar de maneira positiva o campeonato com uma vitória sobre o Atlético Goianiense, mas que já pensa na temporada de 2024 a partir do Campeonato Paulista. Batista. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado de materiais elétricos e hidráulica para você. Visite a Unidade de Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp. Anote aí, 19 é o código de área e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. Ô, Gleger, 18 horas e 27 minutos, mesmo que o Guarani quisesse colocar o time titular que vinha jogando, o Humberto Louser não conseguirá. 2 jogadores estão suspensos, terceiro cartão amarelo, Matheus Bueno e também o Derek. Aliás, o Derek tomou o terceiro cartão e depois saiu contundido também. E aí, tem o Mike, que está voltando na lateral esquerda, né? Ele pode manter o Kaique Silva, que, aliás, foi muito mal, uma vez mais, no jogo diante do ABC, ou retornar com o Mike. Se o Guarani estiver fazendo teste com algum jogador para ver quem é que vai permanecer ou não, seria um bom motivo para ele fazer um teste, dar mais um jogo para o Kaique Silva ver se convencional, né? Jogador que tem contrato até o ano que vem. E aí, nas demais posições, como é que você montaria aí o time do Guarani para enfrentar o Atlético Goianiense? Batista, olha, eu tava dando uma olhada aqui agora. Ô, Batista, me diga uma coisa, o Eliel, o lateral esquerdo da base, tá no elenco ou não? Tá no elenco, tá recuperado, ele andou contundido aí um período, mas está no elenco. Legal. Não, eu tô fazendo essa pergunta porque é o seguinte, eu tava ouvindo o Tigrão falar, e eu, assim, a gente sabe que aqui é um programa de opinião, é o Esporte Debate, já diz isso. Agora, a questão não é se vai com o time titular ou se vai com o time reserva. A questão é que eu vou dar um exemplo aqui pro ouvinte. Eu quero que o ouvinte faça uma reflexão aí e me diga. Pode mandar mensagem aqui pro Esporte em Debate. O Titi, que é um menino da base, será que não joga melhor do que tá jogando o Lucão? O Eliel, será que não joga mais do que tá jogando o seu Mike? Ou que jogou o seu Kaique? O Rafael, aquele atacante que é bom jogador, que entrou, tá no elenco. Eu tava dando uma olhada aqui agora. Cadê o Rafael? Por quê? Será que o Rafael não joga melhor do que está jogando o Regis, Isaac? Será que o Ian Henrique, que é um lateral direito que já teve uma oportunidade, se colocar para jogar, não vai jogar melhor do que está jogando o seu Diogo Matheus? Então é por isso que eu estou defendendo que tem que ser um time alternativo. Sabe por quê ou não? Porque esses caras a gente já percebeu, nas últimas partidas, né? E o Humberto Louser disse na coletiva. Comprometimento, foco, intensidade, e tá faltando. Gente, não é possível, em sã consciência, um time que fez o que o Guarani fez
entrou dentro do G4, um futebol convincente, jogando o fino da bola, que de repente parou de jogar? Esqueceu de jogar futebol? O que aconteceu? Então, assim, é isso que eu estou querendo colocar. Porque eu tenho certeza absoluta de que se der oportunidade, principalmente esses meninos agora, né, que eu citei alguns nomes aqui, tem o Álvaro, o goleiro também, que poderia jogar. Será que o Álvaro, o goleiro, não vai ser tão bom contra o Pegorari, contra o Douglas? Por que não? Tá treinando todos os dias. Pelo menos você dá oportunidade a esses meninos que estão lá todo dia a dia treinando, se esforçando, buscando um lugar aí no time titular, buscando uma vida profissional qualificada, né? Uma vida profissional dentro do próprio clube. Então eu acho que a hora é o momento, esse é o jogo. Eu me lembro aqui, Batista, que teve uma partida que o Guarani já não tinha mais possibilidades. Vocês vão se lembrar aí, o Tigrão, provavelmente você também, estavam nessa transmissão, e o Guarani tinha perdido para o Inter de Porto Alegre, lá no Sul, 4-0, e de repente veio para o Brinco de Ouro uma partida contra o Santos Futebol Clube, já não tinha mais possibilidade de classificação, não tinha possibilidade de rebaixamento. O que fez o Estevão Soares? Deu oportunidade só para os meninos. Nós ganhamos do Santos de 2-0, e o Santos já estava classificado entre os 8. Então é isso que eu estou falando, dá oportunidade. Dá oportunidade aos meninos. Eu tenho certeza absoluta, de que esses meninos que eu acabei falando aqui agora vão jogar muito mais, pelo menos vão estar muito mais focados e interessados no jogo do que se ele mantiver aí essa base que vem jogando. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e toda a região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo que há de melhor no mercado de acabamento, para deixar a sua casa ainda mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento para atender a sua necessidade. A Aeropisos conta com equipe altamente qualificada e tem frota própria para realizar a sua entrega com mais rapidez, eficiência e segurança. Aeropisos, 3 lojas em Campinas, na região do Ouro Verde, a Rua Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina. Mega loja na Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos, e no Satélite Íris, Avenida John Boy do Lope, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Siga o Instagram, @Aeropisos, ou pelo WhatsApp 19 983 150091. Pensou em construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Bandeirantes. Ô Tigrão, já pensando aí, né, no ano que vem, já que o Ricardo Moisés, o CEO do Estádio Brinco de Ouro, disse que já vai começar a reformulação. Então a pergunta é, o técnico Humberto Louser tem contrato até final do Campeonato Paulista. Então, a comissão técnica, pelo menos até o momento, está mantida, né? A menos que o Humberto Louser receba uma proposta e etc. E aí ele pode deixar. Se bem que ele, até na mesma entrevista coletiva depois do jogo com o ABC, ele disse, eu cumpro os meus contratos. Essa foi a frase textual, né? Eu cumpro os meus contratos. Então ele ficará até o final do Campeonato Paulista. Ok, comissão técnica definida. E agora, com relação aos jogadores, na sua opinião, que devem permanecer para o ano que vem. Isso baseado no histórico de performance dos jogadores que atuaram durante essa temporada, mais especificamente na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, Tigrão? Batista, o tempo é curto para isso, né? Claro na que... lata, vai falando aí na lata, os que você lembrar, né? Você quer na lata?
O que você lembrar aí. O Pegorari, por exemplo. Meio nas coxas, assim, né? Ô, Batista, vamos pegar o time base, então. Vai. Pegorari, continua. Diogo Matheus, continua. Lucão e Alan Santos, continuam. Mike, continua. Matheus Barbosa, continua. Matheus Bueno, continua. Bruninho, não continua. Regis, não continua. Isaac, não continua. Bruno José, continua. Derek, continua. João Vitor, continua. Bruno Mendes, continua. Alvarinho, não continua. Valber, continua. E paro por aí, do restante, limpa o acampamento. O goleiro, Douglas Mendes, continua, bom goleiro. Douglas Borges. Perdão, Douglas Borges, continua. E desses reservas aí que andaram entrando, Já falei um monte de reserva aqui, ó. Sim, mas... Já falei do Valber, eu já falei do Regis, eu já falei do Isaac, eu já falei do Douglas Mendes, e os outros não fica ninguém. Ninguém resolveu o problema. Já falei do Bruno Mendes, para mim eu continuo com o Bruno Mendes. E se eu estiver cometendo alguma injustiça aqui, me perdoe. Mas veja qual reserva, além desses que eu falei aqui, que teve algum destaque. Iago Teles. Não continua. Gustavo França. Não continua. Pablo Diego. Não continua. Não, peraí. Pablo Diego é da Ponte, Pablo desculpa, Tomás. Pablo Tomás, pô. Que Pablo Diego? Pablo Tomás. Você parece que não sei, pô. Pablo Tomás, esse que veio na janela. Não, que o Ricardinho falou que pegou o que tinha de melhor no mercado, mas ele não disse que eles são bons de bola. A turma distorce às vezes o que o cara fala na entrevista. Quando abriu a segunda janela, ele falou, o que tinha disponível de melhor eu trouxe. Né? Agora, tem jogador muito melhor do que ele, mas estava contratado, ou era muito caro. Só faltou ele colocar na frase dele, para não ser mal interpretado, olha, na nossa avaliação, e ela pode até ter sido equivocada, mas o que tinha de melhor disponível do mercado, que cabia no nosso orçamento, a gente trouxe. Pronto, agora os caras, você viu, o ouvinte acabou de falar, e o Ricardo Moisés vai lá ainda fala, cascata, que trouxe os melhores. Faltou só ele completar a frase. Então, pode falar aí. Pablo Tomás, não. O que mais? Na janela Lucas vieram o goleiro Douglas Borges. Esse fica. Esse você já disse que vai ficar, né? E pra mim ficaria. Aí veio um zagueiro aí, Lucas Adel. Esse aí nem jogou, né? Então, mas não sabemos se é bom ou se é ruim. Se não jogou é porque não se destacou, né, Batista? Como o Guarani teve tantos problemas no elenco, o Lucas Adel foi pro banco uma ou outra vez, não sei se... Não mostrou, né? Não aprovou, senão teria... O Robinho andou aí, jogos aí, 3 jogos, acho que é isso, né? Não, Batista, a hora que ele viu o tamanho do brinco de ouro, com todo respeito ao jogador, hein? Todo respeito, ele veio lá da URT, né? De Passos de Minas, não, como é que chama lá? Patos, não é Passos, não. Patos de Minas, URT, União Recreativa dos Trabalhadores. Quando ele, todo respeito, o cara pode daqui a pouco aparecer na seleção brasileira. Lembra do Kenon quando jogou na Ponte? Jogava todo mundo de calção branco, o Kenon tinha que jogar de calção preto, quando ele corria lá na ponta, do lado da geral. Você lembra, Senão era vexame, amarelava tudo, tinha que pôr o calção mais escuro, assim disfarçava. Então, Kenon, nossa, não serve. Você lembra desse lateral direito aí do Palmeiras, aí titular, faz 300 anos, campeão de Libertadores, Marcos Rocha. Nossa, na Ponte, quando a Ponte atacava pro portão de entrada, o portão principal, e ele corria na lateral lá do lado do povão, calção escuro para ele também. O Kenon, Marcos Rocha, onde os caras estão? Kenon daqui a pouco aparece na seleção. Daqui a pouco o Fernando Diniz vai inventar o Kenon na seleção. Você vai ver.
O Marcos Rocha já esteve lá. Hoje, já está ali. Será que o Palmeiras vai renovar? Não vai, mas tem 300 anos de Palmeiras. Acontece isso no futebol. Daqui a pouco o Robinho explode. Deus que o ilumine. Mas você está me pedindo uma avaliação pela temporada. O Robinho, quando subiu a primeira vez para treinar e viu o tamanho, a altura do tobogã, ele falou, é muito para mim, pô. Você viu que ele entrou, ele ansioso demais, pode até ter um baita de um potencial, mas ele sentiu o tamanho do clube, o tamanho da responsabilidade e a mudança, com todo o respeito ao URT, de sair do URT da 2ª Divisão de Minas para vir para um Guarani Futebol Clube. Então, perfeito. Se era isso que era o melhor que tinha, que o Ricardo falou, só faltou ele dizer isso, era o melhor disponível, boas indicações e cabia no orçamento. E pode trazer e dar tudo certo. Quem é que acreditava que o Bruno José ia jogar tudo que jogou? E jogou. É isso. Se quiser colocar mais alguns, mas não me ocorre mais daqueles que não foram titulares e que ficaram no banco, além desses que eu citei aqui não titulares e alguns titulares que eu também não continuaria. O Bruninho, por exemplo, não pode cair de produção do jeito que ele caiu. Talvez isso justifique que sendo o jogador que ele é, o Atlético Mineiro não aproveitar o cara e ficar emprestando a todo momento. Talvez esteja a explicação. Irregularidade. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Vai viajar? Então faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você e faça contato diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. Intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Sede no Cambuí, na Rua Doutor Sampaio Peixoto. E loja de lançamentos no Guanabara, na Barão de Itapura, 1772. Ligue 19-3722-7740. WhatsApp 99525-4275. E nas redes sociais no @LG Mota Imóveis. Assista nosso programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 na tela da Band Mais TV. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos
Aeropisos é o lugar. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem, no fechamento da 37ª rodada, o Sampaio Corrêa goleou o Avaí pelo placar de 4-0. Com o resultado, o time maranhense sai da zona do rebaixamento e coloca o Tombense. Sampaio Corrêa tem 39 pontos. A Ponte ocupa a 16ª colocação também com 39. E na zona do rebaixamento estão Tombense e Chapecoense. Lembrando que Londrina e ABC já estão rebaixados. Atenção para os jogos da última rodada, todos no sábado às 17 horas. Ponte Preta e CRB, Atlético Goianiense e Guarani, Avaí e Ituano, Botafogo e Londrina, Novo Horizontino e Criciúma, Sport e Sampaio Corrêa, Ceará e Juventude, Chapecoense e Vitória, Tombense e Mirassol, ABC e Vila Nova. Eu destaco agora as eliminatórias sul-americanas, porque hoje tem Brasil em campo pela 6ª rodada da competição. 8 da noite no Defensor Exertiaco, em Assunção, no Paraguai, tem Paraguai e Colômbia. 8h30 no Equador, Equador e Chile. No mesmo horário em Montevidéu, Uruguai e Bolívia. Às 9h30 da noite no Maracanã, tem Brasil e Argentina. E ainda hoje, às 23 horas no horário de Brasília, tem Peru e Venezuela. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. A LG Mota Imóveis é a imobiliária campeã em vendas. Em 2 endereços em Campinas, a sede no Cambuí, Rua Doutor Sampaio Peixoto 136 e a loja de lançamentos no Guanabara, Avenida Barão de Itapura 1772, onde estaremos no dia 28 com programa especial das 4 até as 7 da noite. Está procurando o imóvel ideal? Fale com um dos 150 corretores da LG Mota Imóveis. 19-3722-7740 ou pelo WhatsApp 995254275 e também nas redes sociais @LG Mota Imóveis. No dia 2 de dezembro, a LG Mota Imóveis realizará a 2ª edição do Jogo da Família, com Amoroso e Amigos, às 15 horas no Estádio Brinco de Ouro. Confira, você pode levar 2 quilos de alimentos não perecíveis para garantir o seu ingresso, tá bom? Então é isso aí, olha, você pode ajudar na arrecadação de alimentos para famílias necessitadas da cidade de Campinas. LG Mota Imóveis, o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 49 minutos em Campinas, ouvinte no ar. Os Ponte Pretanos estão fazendo musiquinha aí, ABC, isso e aquilo, mas bicho, nós estamos na Série B o ano que vem. A gente quase subiu novamente, não subiu por questões de diretoria, SAF aí, que a gente sabe, né? Quem tem pessoas ligadas ao Guarani, a gente sabe que é isso, né? Eu sou bugrino, tô lá, não pago um ingresso para assistir o jogo do Guarani e eu sei disso. A SAF é que segurou o acesso do Guarani, né? Agora, com relação aos Ponte Pretano aí, a última rodada reserva requintes de crueldade, né? É jogo em casa, ataque inútil. Você não pode se esquecer que os caras tá fora da zona do rebaixamento com um gol que o goleiro fez contra, nem sei como, né? Mas vai entender as coisas do futebol, né? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ô, Batista, minha opinião, tá?
o Guarani nitidamente tirou o pé. Não sei se veio uma ordem da diretoria, não sei se o elenco está rachado, enfim, o Guarani tirou o pé nitidamente. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E é o seguinte, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. E o seguinte, é muito bom para uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Green Friday sócio campeão Guarani Futebol Clube. Atenção, nação bugrina, chegou a hora de se tornar um sócio campeão e aproveitar um desconto imperdível. Somente no mês de novembro você garante 25% de desconto nos planos Vitalícia, Tobogã e Tobogã Inferior. E tem mais, novos sócios ainda levam uma camisa exclusiva adquirindo o plano anual pelo cartão de crédito. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse sociocampeão.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 18 horas e 54 minutos. Pautas, assuntos que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista em 1 minuto vai falar do assunto.
Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians devem receber aproximadamente 40 milhões de direitos do Campeonato Paulista. Bragantino vai receber um pouco mais e os demais times 8 milhões. Pauta 2. Superior de Justiça Desportiva anunciou nesta terça-feira a suspensão preventiva do gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes. 30 dias ele tentou invadir a cabine do VAR. Times de Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentarão em 2024, confirma o governo saudita. Inter, Miami e Al Nassr participarão de um torneio amistoso. Gleger, 1 minuto para você, por favor. Sobre o Alessandro, né, o gerente de futebol do Corinthians, cara, o cara experiente, né? O cara rodado, vivido no futebol. Não tem nada aqui lá. Pô, tudo bem, houve erro do VAR, mas para que time que não houve? Né? Então, assim, achei extremamente desnecessário. E por toda a experiência do Alessandro, né? Eu acho que ter merecido essa suspensão, Batista. E para você, Tigrão, 1 minuto para você, por favor. Então, só pegando o rabicho do Gleger aí dentro do meu minuto, foi engraçado, porque o Alessandro queria pegar os caras do VAR estavam lá dentro da CBF. Nem isso ele sabia, pô. Tá, mano, desinfou, cadê? Eu mato ele. Pô, Alessandro, não estão aqui, cara. Não estão aqui, estão em outro lugar. Então, eu peguei o rabicho, foi, além de grave... Conversa essa, Tigrão. É verdade. Ele não foi pegar o juiz. Ele foi para pegar a equipe meu do rabicho, VAR. Tá maluco, pô? Foi pegar a equipe do VAR. Ele foi procurar os caras lá na casinha. Os caras estavam lá na CBF. Tá louco, é verdade. E depois dessa... Já queimei meu minuto aí. 40 milhões no Paulista para Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. 2 minutos. Tá bom. Ações de marketing, Red Bull Bragantino vai receber um valor intermediário entre 8 e 40 e os demais 8 milhões. Tá bom, Tigrão. Vamos agora com Na Lata. Tá bom. Responde na lata. Na sua opinião, Tigrão, qual o campeonato mais equilibrado no momento, da Série A ou da Série B? B. E para você, Gleger? Série A. Quantos gols, Gleger, o Messi já marcou no Maracanã, onde jogarão hoje Brasil e Argentina? 4. E para você, Tigrão? 4. Já vou dar a resposta. Vamos lá, Tigrão. Qual o resultado do clássico de hoje? Brasil, Argentina ou empate? Mas o Bra não vai jogar. Ou é Brasil... ou é Argentina, ou empate. É que eu gastei muito antes, é para economizar o Zil. E para você, o Gleger, ainda tem que aguentar isso, né? É verdade. Eu não entendi. Eu não entendi, mas tudo bem. Para mim, quem vence é a Argentina. Então é o seguinte, atenção, vamos para a resposta correta do Na Lata. Messi marcou apenas 1 gol jogando no Maracanã. Argentina 2, Bósnia 1, Copa de 2014. Portanto, apenas 1 gol marcou o Messi. Valeu, Gleger, um abraço para você. Eu e o Tigrão fomos uma Bósnia. Um abraço, Batistão. Abraço. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Toda vez que eu vou atrás do Gleger acontece isso. Eu sabia que era 1. Até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mas não deu para colocar todo mundo. Valeu, gente. É isso aí, um grande abraço. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes.